Estamos na nossa série com o título Pelo Espírito, e eu arrisco dizer que isso é tudo o que nós precisamos entender na vida. É tudo, diga tudo. Rondinelli, as pregações que passaram, eu deixo para lá? Não, todas servem, porque as nossas pregações, elas são cristocêntricas, elas são práticas, elas são praticáveis, melhor dizendo. Então você não precisa desprezar o que passou e nem despreze o que está por vir, mas eu te digo uma coisa, há um ponto de virada hoje na sua vida. Aqui online nas unidades prisionais há um ponto de virada. A minha e a sua vida dependem do entendimento e da prática daquilo que vai ser ministrado nessa tarde. Portanto, pelo Espírito você precisa entender, você precisa, mas não é necessidade. É Ele quem faz, como nós vimos no último domingo, não é por força, não é por violência. E eu acrescento, não é por inteligência, não é por santidade, não é por bondade, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele que faz as coisas em nós e Ele que faz para nós. Portanto, nós entendemos como e por que sermos transformados pelo Espírito. Hoje, na parte 2, o título é Cheios do Espírito. Nós somos cheios de tantas coisas, tantos dilemas, tantos problemas, tantos sonhos, tantas vontades, às vezes até mesmo de tantas atividades religiosas, cheio de coisas que, na maioria das vezes, ou em grande parte, mais atrapalham as nossas vidas do que acrescentam. Hoje nós vamos sair daqui cheios do Espírito Santo. E se você já chegou cheio, você vai sair transbordante do Espírito Santo. Cheios pelo Espírito Santo. Bom, a Bíblia é clara, ela diz que quando eu recebo Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Em Efésios 1,13, diz que essa aceitação acaba por selar em mim a presença do Espírito de Deus. E você sabe que o selo é aquilo que determina, é aquilo que diz como é. Então, aceitamos Jesus, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós. O Espírito Santo, então, ele faz de mim a sua morada, ele passa a habitar em mim, ele passa a habitar em você, onde quer que você esteja. Ocorre que nós também habitamos com outras pessoas. Tudo bem que tem gente que mora só, mas tem gente que habita com o esposo, com o filho, tem gente que ainda habita com os pais, tem gente que ainda habita com os amigos. Habitar, conviver no mesmo espaço. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E o que acontece é que, sem perceber, automaticamente nós acabamos por apagar as pessoas que habitam conosco. Nós acabamos por resistir às pessoas que habitam conosco. Nós acabamos por entristecer as pessoas que habitam conosco, isso é natural. Só que quando a gente fala do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é algo apagável, não é algo resistível, não é algo que você se entristece. E eu quero dizer para você que existem formas diferentes de habitar juntos em alguns lugares. E quando o Espírito Santo habita em nós, segundo a palavra de Deus, nós podemos apagar o Espírito Santo. Ora, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias. Quando eu não escuto, quando eu faço pouco caso, quando eu não quero, eu estou simplesmente apagando, eu estou ofuscando, eu estou cobrindo o que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E a gente faz muito isso dentro da nossa casa, com as pessoas que habitam conosco. Nós apagamos as pessoas que têm uma grande ideia. Já viu isso? Aqui não acontece com vocês, não acontece. Mas pode ser que em outro canto, a pessoa chega com uma grande ideia, super entusiasmada, aí o Filho de Deus que mora com a gente diz: não vai dar certo. Aí o Espírito Santo, ele te dá um direcionamento, você sabe, mas não vai dar certo. É como também resistir ao Espírito Santo.
Atos 7,51, vocês são obstinados de coração e de ouvidos, sempre resistem ao Espírito Santo. E aqui essa resistência está óbvia. A igreja, eu oro para aqui, e eu vou continuar orando, e eu vou continuar dizendo, para que você entenda isso, para que você viva isso. Eu vou dizer de novo, eu disse na última vez que eu preguei, eu vou dizer na próxima vez que eu pregar, nós precisamos deixar de ser cristãos emocionados. Nós precisamos ser cristãos espiritualizados, que entendemos, saímos daqui e colocamos em prática. Resistimos ao Espírito Santo, quando Ele diz, faça, você diz, faço não. Você, filho precisa obedecer seu pai e sua mãe. Não resista os direcionamentos do seu pai e da sua mãe, mas eu também digo que o pai e a mãe, às vezes, devem considerar o que o filho está dizendo. Porque às vezes ele está gritando por socorro sem falar, e você não está entendendo por conta das suas crenças. Não resista quem mora com você, e também não resista o Espírito Santo de Deus. Obedeça e também não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4,30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, como eu disse, para o dia da redenção. Quando é que a gente entristece as pessoas que habitam conosco? Quando a gente continua fazendo aquilo que não devia. E pessoal, não precisa ser muito inteligente para entender como é que é uma boa convivência dentro de uma casa. Sujou, lave. Acendeu, apague. Entre outras coisas mais, entristecendo quem mora conosco e entristecendo o Espírito Santo por conta da nossa desobediência, da nossa resistência. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nós normatizamos o pecado. O pecado, ele começou com aquela coisa que não tinha nada a ver, e hoje ele é um problema que, cuidado, todo mundo pode ver. Hoje nós precisamos entender o que é sermos cheios do Espírito, e não só isso, nós vamos provar e ver disso aqui. Agora observe, o Espírito pode ser apagado, resistido, entristecido, mas há uma outra maneira de entender isso, e é a maneira correta: ser cheio do Espírito Santo. A expressão seja cheio do Espírito Santo, ela aparece inúmeras vezes no Novo Testamento, especialmente, você sabe, no livro de Atos. Mas o que significa isso? O que isso quer dizer? Eu quero ler contigo Efésios 5,18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5,18. O escritor, ele foi muito feliz nessa metáfora, nessa comparação, porque ambas as coisas, o vinho, o álcool, o Espírito Santo, eles podem nos preencher, e ambos desperta em nós quem nós somos de verdade. Ambos tiram de nós, e aí um de uma maneira positiva e o outro de uma maneira negativa, a consciência, o equilíbrio, muitas vezes a inteligência, a prudência, a perspicácia. Eu e você estamos sendo apresentados a duas coisas que enchem as nossas vidas, e aqui eu repito, a metáfora do álcool, ela traz um sentido por conta do entorpecimento, mas do que você tem enchido a sua vida. Você percebe que quando você enche, você transborda aquilo que você encheu, perdoe a redundância. O que você tem transbordado na sua casa? O que você tem transbordado no seu trabalho? O que você tem transbordado no ônibus? O que você tem transbordado no trânsito? Você percebe que o transbordo é a consequência daquilo que você tem escolhido se encher. Nós precisamos ser intencionais em entender e em viver isso. Paulo faz esse paralelo e ele foi muito feliz, e aí eu sinto no meu espírito, e eu não vou me calar, eu não vou. Ei, meu irmão, deixe de beber, em nome de Jesus, deixe de beber. Ei, gente, essa semana eu estava voltando de Brasília, eu estava na fila do embarque, tinham 3 pessoas tomando uma cerveja ali na fila. E uma dessas pessoas estava muito alterada, entorpecida, embriagada.
pelo álcool, e nós entramos no avião e eu tive a felicidade dos 3 sentarem na mesma fila que eu. E para a glória de Deus, o que estava mais alterado ficou do lado esquerdo, eu fiquei do lado direito com os outros 2, e esse cara embriagado começou a falar alto, começou a rir alto, começou a incomodar as pessoas, começou a se passar dentro daquele avião, um ambiente fechado, era um voo no final da noite, que certamente ia passar 2 horas e 30 minutos incomodando as pessoas. Os amigos deles ficaram com vergonha, e eu ouvia dizendo, finge que não conhece. Até que o rapaz que estava do lado dele se enfezou, e deu-lhe um grito, e ele voltou à consciência. Em nome de Jesus, meu irmão, você está perdendo a sua vida, você está perdendo o seu dinheiro, você está perdendo a sua família, você está perdendo o seu emprego, se entorpecendo com algo que não é para você se embriagar. Encha-se do Espírito Santo. Eu oro para que você substitua, aliás, você não tem esse poder, para que o Espírito Santo substitua em você os seus vícios, os seus maus desejos, as suas más vontades. Deixa o Espírito te usar aqui e aí onde você estiver. Embriaguem-se, encham-se do Espírito Santo de Deus. Tanto o vinho, o álcool, quanto o Espírito tem o poder de influenciar ao ponto de alterar o teu comportamento, o teu pensamento. E eu repito o que eu já disse, quando eu estou cheio, eu transbordo. Eu acho difícil que alguém goste de conviver com alguém que vive reclamando. Mas já percebeu que alguém reclama tanto que te afeta? Por quê? Porque ela está transbordando aquilo que ela está sendo cheia. Não seja essa pessoa. Em nome de Jesus, não é isso que Jesus quer para você, não é isso que Ele quer para mim. Agora, por que precisamos ser cheios do Espírito? Para que isso? Para que o Espírito controle a sua vida. Ei, se o Espírito controlar a sua vida, você vai saber a hora de calar, você vai saber a hora de falar. Se o Espírito controla a sua vida, você vai saber o que vestir. Se o Espírito controla a sua vida, você vai saber o que você vai publicar. Se o Espírito controla a sua vida, você vai saber se você gasta ou se você não gasta. Se o Espírito controla a sua vida, você vai saber se você vai ou se você não vai, se você entra ou se você sai. Percebe que se alguma dessas coisas estão anormais na nossa vida, nós não estamos sendo controlados pelo Espírito. Estamos sendo controlados por alguma outra coisa que não é o Espírito Santo. Que forças controlam a sua vida? Sobre que influência você está? Ah, meu irmão, se você não está influenciado pelo Espírito, você está influenciado por outra coisa. E eu queria que o Espírito te respondesse o que é. Ele vai substituir isso na sua vida. Eu ouvi amém? E leia comigo Lucas 4:1. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de quê? Cheio dele? Cheio dele? Cheio de seguidores? Cheio de ideias? Cheio de si mesmo? Me ajude a pregar. Cheio de sabedoria? Cheio de quê? Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles ele teve fome. Jesus foi para o deserto. Quem foi com ele? O Espírito. O Espírito conduziu. E porque o Espírito foi com ele, Jesus impôs respeito ao diabo. Eu pergunto, meu irmão, você tem imposto respeito ao diabo? Ou o diabo não tem mais nem trabalho com você? Porque ele diz assim: esse aí vai cair sozinho. Ele não precisa mais nem da minha ajuda. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem imposto respeito ao diabo, ou o diabo não tem mais nem trabalho com você, porque você é o diabo da sua vida.
Jesus, ele impôs respeito ao diabo. O diabo falou, ele rebateu na palavra. O diabo falou, ele rebateu na palavra. O diabo falou a terceira vez, ele rebateu na palavra. O diabo olhou para ele e disse: pense no homem de respeito, eu vou sair de perto dele. Pelo Espírito. Pelo Espírito, não foi pelo poder que Jesus tinha humano, não foi pela sabedoria, pelo conhecimento da palavra que ele tinha. A propósito, ele é a própria palavra. Foi porque ele entrou ali no Espírito. E se você entrar no seu trabalho no Espírito, tem gente que vai se converter. Se você entrar na sua casa pelo Espírito, sua família vai se converter. Se você enfrentar os seus problemas no Espírito, você vai resolvê-los. Se você viver no Espírito, o Espírito te conduz. Ah, igreja, eu estou muito entusiasmado por falar isso. E eu estou muito entusiasmado pelo que está por vir na minha e na sua vida a partir desse entendimento. Uma fé vitoriosa que atravessa desertos e suporta a pressão das tentações, somente é possível quando nós somos cheios do Espírito. Muito bom, agora vocês estão pregando comigo. Já ouviu falar em Barnabé? Atos 13 conta um pouco sobre a vida de Barnabé. Ele estava pregando com Paulo, eles são perseguidos, e lá no versículo 52, apesar de tudo que aconteceu, o texto termina assim: e os discípulos permaneceram cheios do Espírito. Ou seja, pode acontecer o que acontecer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, a flecha não te pega de noite nem de dia, porque você é cheio do Espírito. Não estou dizendo que não pode acontecer, eles foram perseguidos, mas tem uma coisa interessante, em Atos 11:24, se eu não me engano, diz que Barnabé era um homem bom. Espera, Barnabé era um homem quê? Bom. Ele não aparece curando enfermos, ele não faz milagres, ele nem foi um dos apóstolos, mas ele era bom. A propósito, o nome de Barnabé significa filho do Paráclitos. Nós estudamos aqui na semana passada, se você não viu na semana passada, está no nosso canal, na CC Videira Online. Nós não temos canal no YouTube, nós temos uma igreja. CC Videira Online, passa lá. Paráclitos é o nome do próprio Espírito. Então Barnabé tem o seu nome trocado, porque Barnabé era um homem bom. E essa bondade só é possível pelo Espírito. Mas enfim, eu quero te responder a seguinte pergunta, que é o que interessa nessa tarde: como sermos cheios do Espírito Santo? Eu vou dizer 4 coisas que você vai entender, diga entender, praticar e viver a partir de hoje. Diga entender, praticar e viver. Diga aí entender, praticar e viver. Eu comecei essa narrativa lendo Efésios 5:18. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Espera, há um imperativo aqui. E eu quero que você entenda esse imperativo. É um movimento que eu e você precisamos fazer. Então nós, como igreja, vamos indicar para você como será esse movimento. Mas vai depender de você fazer esse movimento. Antes de ilustrar o que eu quero ilustrar uma coisa antes. Aqui é você. Aqui é você. Aqui é o seu pastor. Aqui é o time de intercessão da igreja. Tem gente procurando se encher do Espírito, procurando ter respostas, procurando em pessoas, no pastor e no time de intercessão. Isso é muito óbvio, igreja. Se eu pegar essa água e encher aqui, não vai transbordar em você. Não vai. Não vai. Deixem-se. Quem é que tem que fazer? Sou eu que tenho que fazer por você? Não, é você que tem que fazer.
Só que nós temos nos enchido, como eu disse, se está dando alguma coisa errada, se os nossos relacionamentos não estão voltando para o lugar, se a nossa vida está desenfreada, se há algo que precisa ser corrigido, e glória a Deus, sempre vai precisar acontecer isso, estamos nos enchendo de outra coisa que não é o Espírito. Então, metaforicamente, isso aqui é o vinho, é a coisa ruim, é aquilo que não deve. Então, eu estou aqui, esse aqui sou eu. Então, eu estou me enchendo dessas coisas que não são úteis na minha vida. E de uma maneira muito óbvia, você percebe, o que vai transbordar de mim, vai encher os outros. Então, agora eu vou para a metáfora que eu quero. Essa aqui é a sua família. Esse aqui são os seus amigos do trabalho. Esse aqui são as pessoas que você vive. Então, se você se enche disso aqui, é isso aqui que vai encher as outras pessoas também. Agora, se você enche-se do Espírito, se você se enche da água viva, algo vai acontecer, não só em você, mas vai acontecer em todos que estão ao seu lado. Você vai transbordar do Espírito Santo, você vai viver o Espírito Santo, e as outras pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Não são os outros que te enchem, é o Espírito que te enche, e você enche as pessoas. Muitos de nós estamos aqui dependendo de outros. Se o fulano fizesse isso por mim, se o fulano me desse isso. Ei, o Espírito Santo veio para mim, ele veio para você. Nós precisamos receber, nós precisamos usar, nós precisamos viver. Oh, meu irmão, eu oro para que na hora de orar, uma simples oração que você for fazer por alguém, você vai estar tão cheio do Espírito, que antes de você abrir a sua boca, você vai dizer: Espírito, me diz agora o que é para falar. E quando você falar, a sua oração vai acertar em cheio o coração da outra pessoa. Não porque você estudou, não porque você foi para a pregação, não porque você está vendo os últimos vídeos do link, do YouTube, do Enxate, do sei lá o quê. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito, transborde do Espírito. Haja pelo Espírito. E se o Espírito não disser, não haja. A sua vida vai ser melhor. Viva pelo Espírito. Ok, 4 formas de ser cheio pelo Espírito Santo. Primeiro, a comunhão. Isso é óbvio. E aqui eu vou ser bem bíblico, para não dar muitas ideias. Lucas 1, 40, 41. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo? Porque Jesus vinha no ventre de Maria. Porque Maria era uma mulher que tinha intimidade. Nós precisamos caminhar com pessoas cheias do Espírito. Mas você pode chegar e dizer assim: onde é que eu acho? Porque até na igreja está difícil. Onde é que está? Onde é que está? Então vamos fazer o seguinte: seja a pessoa boa, cheia do Espírito, para que os outros possam andar com você. Para que as pessoas saiam de perto de você muito mais impactadas, muito mais cheias do que uma pregação no Instagram, do que uma pregação no palco da igreja. Para que as pessoas tenham vontade de estar com você. Eu queria dizer assim: o ponto da pregação é: se junte com quem é cheio do Espírito. E às vezes dá até para acreditar que é. A gente olha o Rondinelli ali, rapaz, então, menino crente, mal sabes tu que eu preciso andar com gente que tem o Espírito, tanto quanto você precisa. Então deixa eu tirar isso do lugar. Seja a comunhão. Seja Jesus no ventre de Maria, para quando você chegar, as pessoas elas se... Uhul! Ei, tu está entendendo, igreja? Está entendendo? Então quando você entrar, você entra com o Espírito. E quando você chegar, as pessoas vão dizer: é bom estar com ele. É muito bom estar com o J.A. É muito bom estar com ele. A companhia dele é agradável. Ei, encha-se do Espírito e viva em comunhão. E tudo bem, faça o possível para andar em comunhão com quem você acredita que também tem o Espírito. Mas tenha misericórdia também na sua vida, para que você não perca o Espírito e aponte o dedo em quem você pensava que tinha o Espírito.
Viva no Espírito, viva em comunhão. Segundo ponto, para você ser cheio do Espírito, adore e agradeça. Olha isso, novamente eu volto a Efésios 5:18, só que agora eu vou ler mais. Escute isso, ei. Se você fizer isso, eu tenho a pena do diabo. Sabe aquela história que tem gente que diz: perdeu o cão? Olha isso. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, gente, isso aqui parece causa e consequência, porque eu agradeço, porque eu celebro, porque eu louvo, eu me encho do Espírito. Quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu agradeço, mais eu celebro, mais eu louvo, mesmo se eu estiver dentro do deserto. Salmo 34, você pode, olha, vamos fazer o que Paulo disse, não vamos inventar. Você está lá naquela prova, você está daquele jeito, aí você abre no Salmo 134 e diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem, engrandeça o Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, os rostos deles jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. Então você está passando uma dificuldade, você está com problema na família, você está chateado no trânsito, aí você faz o quê? Bora, igreja, louva. Deixa minha vida, Espírito. Faz isso na unidade prisional, faz na tua casa. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Ei, a dificuldade vai passando quando você troca, quando você louva. As minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te meu coração. Oh, Jesus, Jesus, Espírito Santo de Deus. Meu coração derrama, aí vai passando, aí você vai ficando melhor, você vai ficando mais alegre. Ei, você precisa saber o que você está cantando. Você precisa saber o que você está cantando. Fica de pé, igreja, fica de pé, unidade prisional. Você que está na sua casa, se puder, fique em pé também. Derrama sua glória, derrama sua glória. Declare: enche-me, até derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, até derrama sua glória, derrama sua glória. Senta mais um pouquinho que falta 2 pontos. Ei, fiquem aqui, eu vou ser rápido, Vamos lá, quem está sendo abençoado aqui, diga: eu estou.
Ei, você quer ser cheio do Espírito? Então comunhão, adore e agradeça mesmo diante das situações. E outra coisa, leia a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, olha, more, viva. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu não vou enfeitar o pavão, não. Eu não vou falar do Salmo 119, que manda você ler a palavra. Eu não vou dizer muita coisa, não. Eu quero dizer uma coisa para você: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Rudinelli, eu não entendo. O Espírito vai revelar. O Santo Espírito vai revelar. Agora ele não vai revelar se você não ler. Se você continuar comendo comida mastigada através de pregações que você escolhe escutar. Se você não lê, você não vai entender. O Espírito não vai falar. E eu gosto da vida. Eu gosto da história. Macilas, cadê você, Macilas? Louvado seja o Senhor pela sua vida, meu irmão, pelo que o Espírito Santo fez na sua vida. Eu vou dizer aqui para a igreja, para que sirva de testemunho. Ei, você não está vendo o Macilas, mas o Macilas é um dos maiores barbeiros que existem nessa cidade. Agora escute o que foi que aconteceu na vida do Macilon. O Macilon viveu uma época da vida dele, pode sentar, meu irmão, onde ele era viciado em cocaína. Um dia o Espírito falou com ele e deu o direcionamento: filho, deixa disso, você tem uma família. E o Macilon disse que ele não tomou remédio. Toda a vida que ele sentia vontade de usar, ele ia ler a palavra. Ele ia ler a palavra. Se ele entendia, ele começou a entender depois. Ele foi ouvindo e o Senhor foi trocando. Ei, o Espírito vai trocar em você o seu problema. Ele vai invadir a sua vida. Ele vai te dar interpretação. Encha-se do Espírito. Talvez seja por isso que ele, até para abrir a próxima barbearia, ele pergunta para o Espírito. E o Espírito diz: faça, não faça. O lugar é esse, a hora é essa. Ei, mas ele não é especial não, gente. Ele não é mais bonito do que você, não. Nem mais bonito do que você. Ei, interna, você precisa do Espírito. Você só tem o Espírito. Esses dias eu estava numa unidade prisional, estava com a Bíblia na mão e eu fui direcionado, igreja. Eu fui direcionado com a Bíblia na mão e eu disse: eu vou dar essa Bíblia. Eu fui direcionado. E se você não recebeu a Bíblia ainda, te ajeita, crente. Você sabe que só vai receber se tiver bom comportamento, porque a Secretaria da Administração Penitenciária, ela não quer atrapalhar a sua vida, não, ela quer ajudar. Muitas vezes é você que atrapalha a sua vida. Eu achei o interno de bom comportamento e perguntei: tu lê a Bíblia? Ele disse: nunca li. Eu disse: está aqui, lê. Aí é o que tu tem agora, lê. Claro, pedi à autoridade policial para entregar a Bíblia. Amém, igreja? Manter os protocolos. Autorizaram, eu entreguei a Bíblia e ele disse: mas eu não entendo. Eu disse: leia. Você não precisa entender, não, leia. O Espírito vai te revelar. Ei, leia a palavra. Agora eu vou terminar, gente. Vocês estão preparados que eu vou terminar cantando? Vive em comunhão. Seja o Espírito na vida das pessoas. Permita o Espírito falar através de você. Louve e agradeça. Leia a palavra e ore sem cessar. Ore sem cessar. Eu estou na Bíblia. Atos 1,14 diz: desde que eles haviam recebido a instrução de Jesus de esperarem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado, o livro de Atos nos informa que todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 2:1-2. Eu li 1, agora eu vou ler o 2. E você sabe o que acontece no 2. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, foi coincidência. Veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. Foi coincidência, não foi não. Isso foi oração.
Isso foi uma vida de oração. E se você não está sabendo o que orar, diz: me enche, Espírito. Me enche, eu levanto as minhas mãos, me enche, me enche, me enche, me enche. Você vai ser cheio e você vai transbordar. Eu falei: enche-me até transbordar, não é isso que a gente canta? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Ele está em você. E Ele quer usar você. Porque o mesmo Espírito que caiu em Pentecostes, Ele está aqui nesse lugar. Jesus, está aqui o teu povo, Senhor. O povo que certamente hoje começa uma nova vida e recomeça uma nova vida, porque hoje não tem como sair daqui sem sentir e viver o teu Santo Espírito cada vez mais. Pois está aí, Jesus, faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Transforma as nossas vidas. Aqui, online, nas unidades prisionais, transforma as nossas vidas e que ela seja para a glória do teu nome. Espírito Santo, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos silenciar as vozes que nos impedem de te ouvir. Queremos ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em teu santo nome, a minha oração. Amém.